uma declaração de fidelidade a Ti, Senhor. Não ignorando, Senhor, que muitas e muitas vezes as fraquezas carnais, o inimigo de nossas almas, tentarão, ó Deus, nos tirar do foco. Mas, ó Deus, nós temos a Ti. Nós temos a Ti, Senhor. Nós temos a Ti que nos guarda, ó Pai, e que renova sobre nós a cada manhã as Tuas misericórdias, nos poupando, ó Deus, de recebermos aquilo que merecemos. E nós temos a Tua graça, Senhor, que nos faz desfrutar daquilo que não merecemos. Então, ó Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender através da Tua palavra o que é necessário para termos uma vida plena, uma vida com propósito, ó Pai. Ó Deus, nós rogamos que Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tenha total liberdade de operar nos nossos corações. Ó Deus, passeia no nosso meio de forma livre, ó Deus, para que o Teu povo possa não somente sentir a Tua presença santa, mas, ó Deus, ter atitudes, ó Deus, que glorifiquem ao Senhor, até que o Senhor Jesus se revele às nações, se revele a nós, para levar a Sua igreja, e para assim, ó Deus, definitivamente estabelecer o Teu reino na terra. Obrigado, Senhor, obrigado. Eis-me aqui, usa-me como Tu queres, Senhor, para transmitir com o poder, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor concede, a Tua palavra, o recado, Senhor, que queres que saibamos, pois esta é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como nos emocionar diante do Deus tremendo nosso. São tantas coisas que Ele faz. Ele se revela de uma forma tão especial que nós não acreditamos às vezes. Quem sabe Ele tenha dito para você hoje: bom dia, meu filho, e você disse: é coisa da minha cabeça. Mas foi o Senhor, como quando falou a Samuel, até que Samuel vai até o profeta, o sacerdote, e o sacerdote disse: te chamar de novo, vai e diz: o teu servo ouve. Você esta noite possa dizer assim também: fala que o teu servo ouve. Diga: fala que o teu servo ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso deixar de contar uma coisa que está queimando muito no meu coração, porque eu entendo bênçãos como dádivas de Deus, não para ficar retido. Bênçãos são dádivas de Deus, não para ficar retido, não para fazer um tesourinho pessoal que você de vez em quando vai lá e contempla. Mas bênçãos são para você repartir. Quando você diz para uma pessoa que está sofrendo, angustiada: Jesus te ama, você está dividindo uma bênção. Quando você sai para pregar o Evangelho, você está dividindo uma bênção. Eu não posso deixar de contar o que eu vi do Dr. Russell Shedd. E aquilo me fez chorar muito, e me fez glorificar a Deus, porque essas coisas só Deus faz. Mas antes de contar isso, eu quero ler o texto, a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 31. Evangelho de João, capítulo 31. Alguém escreveu o livro, não sei se ouviram falar desse livro. Eu estou desejoso de comprar, mas é a visão de João, o discípulo amado de
de Jesus. Qual a visão que João tinha de Jesus? Porque ele teve uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele foi aquele que reclinou a cabeça no ombro do Senhor Jesus. Parece que ele era muito carinhoso com o Senhor. João capítulo 8, 31. João capítulo 8, 31, Evangelho. Eu não me confundi aí com as cartas, né? Então, João, este discípulo amado, escreve. Amém? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus disse a quem? Que haviam crido. É importante nós entendermos isso, porque ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele estava falando a judeus que creram. É importante nós entendermos isso para entendermos a mensagem desta noite. No versículo anterior, no versículo 30, ele diz: tendo dito estas coisas, muitos creram nele. E aí o 31 então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 33. E lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, não é aquele que peca, mas todo aquele que vive pecando é o quê? É escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, por enquanto, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês o amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Amém? Queridos, nós vamos pensar esta noite de uma forma bem objetiva sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta. Nós já sabemos quem é essa verdade que liberta, mas a pergunta que fazemos esta noite, que eu faço e eu peço que você preste bastante atenção nisso, porque muitos dos problemas que nós vivemos, inclusive como crentes, e que eu vivi, mas pela graça de Deus estou liberto, muitos desses problemas, eles aparecem, eles entram em nossa vida de forma sutil, com aparência de verdade, mas é uma grande mentira. Nós ouvimos de um grupo que está trabalhando num campo missionário novo,
E você já tem participado e tem ouvido desse campo missionário novo. A exemplo da Europa e demais países do primeiro mundo, em que viveram no passado avivamentos, o Evangelho foi abundante e hoje estão distanciados de Deus. A exemplo desses países, o Brasil, cujo Evangelho nesses últimos 20, 30 anos cresceu assustadoramente, a ponto de nós termos igreja com 30, 40 mil membros. E é dentro desta igreja, que cresceu assustadoramente, que surge um novo campo missionário. Pessoas feridas, pessoas escravas, pessoas apegadas à tradição, à religiosidade, e Deus está levantando então agora um novo grupo que com oração, jejum, com esforço está trabalhando nesta obra. Como? Pregando para crentes, restaurando crentes feridos, restaurando crentes que outrora foram atuantes, mas que agora está sentadinho no banco, triste, magoado, e só não sai da igreja porque não tem outro lugar para ir. É um novo campo missionário. Esse texto vem nos esclarecer de uma forma tremenda sobre essas consequências daquilo que nos escraviza. Mas para isso nós precisamos entender o que Jesus disse inicialmente. Ele coloca aqui condições para sermos verdadeiros discípulos. Condições para sermos verdadeiros discípulos. Existem condições para sermos verdadeiros discípulos, além de frequentarmos uma igreja? Você pode estar frequentando a igreja, pode vir todos os domingos, mas ainda não ser um discípulo de Cristo. Então Jesus coloca de forma muito clara as condições para ser um verdadeiro discípulo. Ele diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então esta noite aqui há discípulos verdadeiros e há discípulos enganados. Há discípulos que são verdadeiramente discípulos de Jesus, mas há discípulos que estão aqui talvez porque gostam do culto, se sentem bem no meio da igreja, mas ainda não se tornou de fato verdadeiramente um discípulo de Jesus. Mas me diga, pastor, me diga o que a palavra de Deus diz, qual é a condição para que eu de fato seja um verdadeiro discípulo? Jesus mesmo responde: se vós, primeiro é que ele está falando a quem creu. Então a primeira condição é crer. Está evidente isso. A primeira condição para ser um verdadeiro discípulo é crer. Crer. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10: se tu com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 10. Então a primeira condição, olhe bem para mim, não deixe que nada tire a sua atenção, porque essa palavra transformou a minha vida. Há 2 semanas, 3 semanas, eu estava vivendo um crente escravizado, certo? Por pecados que se impregnam na alma da gente, simuladamente, né? Se apresentando muitas vezes como verdade, mas que são mentiras, e uma delas eu quero revelar para os irmãos esta noite. Pastor Augusto pediu para que, com a mensagem, eu contasse algumas coisas do que experimentei ali no Renovo, naquele lugar maravilhoso chamado Estância Paraíso, certo? Que quando o coração da gente está duro e chega assim, até o lugar é feio. Quando eu cheguei, falei: esse lugar aqui, rapaz, lá em cima da montanha, se eu tivesse que subir isso aqui a pé, eu já teria desistido, estava indo embora. Mas à medida que o Espírito de Deus vai trabalhando, vai quebrando as arestas, vai tirando, vai lapidando, o lugar é muito maravilhoso. Porque o que nos faz ver as coisas feias é o nosso coração endurecido. Como a história da mulher que vivia falando da vizinha.
vizinha relaxada, olha a roupa dela, tudo suja, encarnida, reclamando, até que um dia o marido se encheu e disse: vem cá, pega esse álcool aqui, pega esse paninho, limpa a tua vidraça. Ela limpou. Quando olhou para a roupa de novo, está limpa a roupa dela, está bem limpinha. Na verdade era a vidraça da casa dela que estava suja. Pois é assim quando o nosso coração está endurecido. Então a primeira condição para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, segundo o próprio Jesus, é crer. Crer. Abra o seu coração para crer. Crer não é apenas um sentimento que você vai esperar a vida toda, assim como arrependimento, né? Esperar a vida toda para que ele aconteça. Crer é uma decisão, eu vou crer. E o crer depende também de ouvir com o coração aberto, como Esdras dispôs Esdras do coração para buscar a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. É necessário abrir o coração, é necessário você tomar uma decisão. Deus nos fez com capacidade de decidir, assim como também é perdão. Tem gente esperando sentir alguma coisa na vida para perdoar. Não tome a decisão de perdoar não, para você ver. Sentimento que procede do coração, diz Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a gente está dando ouvido no coração. Pode dar ouvido no coração, quando ele for quebrado, esmagado, quando o Rei Jesus ocupar aquele trono, aí você pode dar ouvido. A segunda condição, ele diz aqui no versículo 31, crer é a primeira. Se vós permanecer firmes na minha palavra. A segunda condição é o quê? Permanecer. É ficar firme. E Jesus contou uma palavra que ilustra bem isso aqui. Ele disse que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu no caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu no terreno rochoso. A que caiu no terreno rochoso nasceu, mas como não tinha profundidade, murchou e morreu. A que caiu entre os espinhos cresceu, mas os espinhos sufocaram. Mais uma caiu na boa terra. E a que caiu na boa terra produziu. Como é que está o seu coração hoje? O seu coração é boa terra, beira do caminho ou espinho? Diga: eu quero um coração bom, fértil, para produzir em nome do Senhor Jesus. Então permanecer na palavra, ou seja, no ensino. É importante que a gente entenda isso, porque ser discípulo é muito mais de ser um crente nominal, é muito mais ser um crente que professa com a sua boca. E é interessante que Tiago diz assim: você acha que ser crente é grandes coisas? Ser crente não é grandes coisas, porque os demônios creem e temem. É preciso ser crente e permanecer. Portanto, meus queridos irmãos, o processo de libertação se dá após a confirmação dessas duas condições. Estávamos lá em 29 pessoas, 30 mais uma desistiu, 29, todos crentes, e crentes alguns como eu, já de chão, mas com o coração ao ponto da gente perguntar: Senhor, como é que eu cheguei a esse ponto? Muita gente descuida da saúde, não é? Muita gente descuida da saúde. E quando vai descobrir, já está com um processo avançado de uma enfermidade. O pastor amigo de São Paulo me descobriu há pouco tempo. Nunca tinha ido ao médico. E é uma pessoa esclarecida. Preconceituoso, nunca foi ao médico.
Quando começou a sentir dor na bexiga, urina presa, cômodo, quando foi, o médico falou: olha, vamos fazer uma biópsia. Fizeram a biópsia. Olha, a notícia não é boa. E eu quero lhe dizer uma coisa, que vai me esquecer muito, mas cirurgia não vai aguentar mais. Você já está no estado avançado. E ele está lá agora, esperando um milagre. E nós podemos esperar milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Ele tem 47 anos. Nosso Deus é Deus de milagres. Portanto, meus irmãos, assim também na vida espiritual, nós deixamos a enfermidade chegar no ponto quase que incurável. Mas não é incurável ainda, porque o impossível é quando nós partimos. Mas enquanto estamos aqui pisando nesse chão, sentindo esse cheiro, abraçando os irmãos, tudo é possível. Então o processo de libertação se dá após a confirmação dessas duas condições para ser um verdadeiro discípulo. Para ser verdadeiramente um discípulo do Senhor, você precisa crer e permanecer. Algumas barreiras são enfrentadas aqui. Algumas barreiras são enfrentadas para que de fato nós desfrutemos. Eu digo nós, eu me incluo aqui também. Algumas barreiras são enfrentadas para que a gente não abra o coração para desfrutar do que Deus tem de melhor. O pastor João fala sempre para a gente assim, nas orações dele, ele diz: Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. Acredite, acredite, porque o que ele está falando, além de ter base na palavra de Deus, é aquilo que procede de um homem que tem. Então essas barreiras, elas vêm para nos impedir de desfrutar do melhor. Versículo 31. Versículo 31. Perdão, é esse versículo 31 mesmo. Eles disseram no versículo 32, 31, 32 e 33. Jesus então disse: olha, vocês precisam permanecer na minha palavra para verdadeiramente ser meus discípulos e conhecerão a verdade nos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Primeira barreira que nós enfrentamos para crermos e permanecermos de fato é a tradição. É aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E a tradição envolve muitas vezes aqueles ensinamentos que são ensinamentos mentirosos, sabe, que a gente insiste em manter. Nós conhecemos uma senhora que ela se converteu, estava 2 anos convertida, mas ela não abria mão de um santinho que ela ganhou da avó dela, da bisavó, e ela tinha aqui no baú. E quando ela pegava, meu santinho, meu Deus, ela conhece a palavra do Senhor. Então, apego àquilo que foi passado de pai para filho, e ainda descansa no fato de que meu pai é crente, minha mãe é crente, eu não sou filho de qualquer um, não. Aí tem mais, meu pai é o pastor da igreja, mas nunca fez uma decisão, nunca recebeu ao Senhor Jesus como Salvador, crê naquilo que o pai prega, mas não permanece naquilo que ele precisa permanecer, que é na palavra do Senhor. Então a tradição, apego ao fato de serem descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Essa barreira precisa ser quebrada. A barreira da tradição precisa ser quebrada. Eu cheguei cheio de preconceito. Olha, eu cheguei ali no Renovo achando que eu era o tal. Falei: não, eu sei, eu sou de uma igreja. A minha igreja é uma igreja histórica. Minha igreja que foi uma das que evangelizou o Brasil. Preconceito e orgulho são barreiras que impedem que você desfrute da graça do Senhor sobre sua vida.
Desfrute de uma libertação verdadeira da sua vida. Que solte suas asas para você poder voar. Não estou nem aí que pensam mais. Meus irmãos, quem me salvou foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Portanto, pouco tenho que me preocupar com o que qualquer homem pensa sobre minha forma de agir e servir a Deus. Cada um vai prestar conta de si. Então a primeira barreira é a tradição. A segunda barreira, versículos 39 a 41. Presta atenção na dureza do coração desses homens. Eles tinham crido. 39 a 41. Abraão é nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Jesus estava escondendo um pouquinho quem era o pai deles, viu? Segurando. Ele estava hesitando. Jesus não queria escandalizar, sabe? Porque se Jesus tivesse dito lá na cara, o pai de vocês é um encardido, como diz o pastor Antônio. Pastor Antônio chama o inimigo de encardido. Está fazendo a obra de o pai de vocês que é encardido. Aí ele continua. Eles protestaram, versículo 41. Protestaram eles: nós somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Portanto, aqui nós temos uma segunda barreira para que a gente desfrute de uma liberdade, de asas da liberdade, que é religiosidade. Meus irmãos, o maior perigo que tem hoje permeado, que tem circulado, que tem rodado no nosso meio, é um espíritozinho chamado espírito de religiosidade. É aquele espírito de religiosidade que quando vai orar, ora da boca para fora: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós temos como pai a Deus, mas como mestre, o Rei dos Reis, Jesus o Senhor, não tem meias palavras. Ele refuta. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, versículo 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que digo? Quantas vezes nós somos incapazes de ouvir? E muitas vezes ousamos aquela herança maligna que veio lá do Éden, de Adão, de Eva, de transferir a culpa. Adão, a mulher que o Senhor lhe deu. Eva, a serpente lhe enganou. E nós, minha mulher que não tem paciência comigo. Cansei de falar isso. Por que a gente não assume, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma religiosidade que não leva a nada. Sabe o que é religião? Religião é nada mais, nada menos. Tem uma definição teológica para religião, que vem de religare, mas na verdade, em palavras populares, religião é o esforço do homem para se aproximar de Deus. E o homem não pode se aproximar de Deus, porque ele é imundo. Mas o que é cristianismo então? O que é Jesus? É o esforço de Deus para se aproximar do homem. Não é diferente?
religiosidade. Nosso pai é Abraão, nosso pai é Deus. É Deus. É Deus. Por que você não faz o que ele fez? Paulo diz em Efésios capítulo 5: sede imitadores de Deus como filhos amados. Capítulo 5, versículo 1: sede imitadores de Deus como filhos amados. A quem nós temos imitado e que contradiz aquilo que nós professamos, que nós falamos. E por que é contradição? Porque nós falamos com a boca, mas não vivemos. Um dos pastores que pegou lá, que trouxe uma palestra, ele disse que o cantor de música popular disse que os crentes, eles não contam mentira. Os crentes não contam mentira. Os crentes cantam mentira. Como? Faz um milagre em mim, né? Assim como Zaqueu, eu quero subir. Isso é partilha de um coração sincero. Por isso não contam, mas cantam. Tudo entregarei. Não entrega nada. Portanto, essas duas barreiras. Recapitulando, quais são as condições para ser um verdadeiro discípulo? Primeira? Segunda? Muito bem. Quais são as duas barreiras que enfrentamos? Então, com base no texto, nós vamos então refletir as áreas em que a verdade, que é Cristo, versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, com base no texto, nós vamos ver aí quais são as áreas em que precisamos ser libertos por Jesus, que é a verdade. Agora veja que interessante, quando nos tornamos discípulos, a verdade nos vem sendo revelada a nós enquanto cremos apenas e não pertencemos, ou não prevalecemos, ou perseveramos, né? Nós não temos essa condição de discípulo, porque discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, é alguém que anda junto. Quando então nos tornamos discípulos, vai nos ser revelado a verdade que opera a libertação. Vai ser revelado a mim como discípulo, a você como discípulo, verdades que operam a libertação. Quais são elas? Versículo 34: Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Em primeiro lugar, a verdade, ela liberta do pecado que escraviza. Do pecado que escraviza. Nós precisamos entender o seguinte: a salvação que Jesus operou, ela não foi apenas uma salvação incompleta, ela não foi uma salvação superficial ou parcial, como queira chamar, mas Jesus, então, nós podemos dizer que a salvação, ela se divide em três tempos. Jesus, quando morreu na cruz, quando deu a sua vida na cruz do Calvário, e no terceiro dia ele ressuscitou, e está hoje à destra do Pai, ele salvou aqueles que creram nesta verdade do Evangelho, da penalidade do pecado. O pecado já não mais condena você, porque você foi livre da penalidade do pecado. Mas uma segunda verdade sobre a salvação é que a salvação, ela nos liberta do poder do pecado. O crente em Cristo Jesus, ele não é mais obrigado a pecar. Jesus deu poder a ele para dizer não ao pecado. Foi aquilo que o Senhor disse a Caim lá no começo do Gênesis: o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. Só que às vezes a coisa vem com sutileza. Só que as coisas às vezes vêm com sutileza, vem transformado de verdade, e nós engolimos.
Um exemplo clássico é: você é patrão, tem uma secretária e você é um patrão crente, membro da igreja evangélica batista de enfermagem. É só uma ilustração, tá? Só uma ilustração, não vai para o não, tá? Então você é patrão. Aí o telefone toca. Não é mais assim que toca, né? Porque está tudo moderno hoje, uma musiquinha toda produzida, né? Aí, se for para mim, diga que eu não estou, diz o patrão. Aí a secretária, que também é crente, não querendo transmitir a mentira, diz assim: ó, o senhor Rafael mandou dizer que não está. Essas coisas que nos parecem tão banais, elas vão surgindo, nos separando. Estão achando que o que estou dizendo é brincadeira? Hebreus capítulo 3, versículo 13: exortai-vos durante o tempo que se chama hoje. Exortação é chamar o lado para ajudar, né? Para dar um conselho. Hebreus 3,13: exortai-vos durante o tempo que se chama hoje, para que não sejais endurecidos pelo engano do pecado. Por isso, meus irmãos, a importância daquilo que o pastor Augusto falou, o discipulado. O discipulado. Lá na Estância Paraíso, a gente andando ali, eu já cheguei lá com vergonha de ser pastor, né? Porque eu cheguei lá só o carro. E eu falo todas as vezes porque eu estou liberto. Aí cheguei lá, pastor Antônio, todo simples, cheio do Espírito de Deus, disse aqui: estou vendo aqui na sua ficha que você é pastor, mas aqui você não é nada não, você é Paulo. Fala de Deus, para onde foi minha dignidade? Mas Senhor, eu estou aqui para ser curado. E para ser curado nós precisamos reconhecer que estamos doentes. E quando reconhecemos que estamos doentes, nós precisamos tomar um remédio. Precisamos tomar um bálsamo de Gileade. Cheguei aqui, não sei que gás, porque gás evapora, mas óleo não. Cheguei aqui não com sapatinho de fogo, porque sapatinho de fogo não serve para mim. Meu número é 42. Deus é bom. Ele é muito bom. E suas misericórdias duram para sempre. Então a verdade liberta do pecado que nos escraviza. Não, mas eu sou crente, eu sou escravo. Não se engane. Crente também pode se deixar levar. Segunda verdade, versículo 51, já vai lá para frente, do capítulo 8. E Jesus, com toda a segurança do Filho perfeito de Deus, da palavra viva, ele diz: asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. A verdade também liberta do pecado que mata. O pecado mata. O Paulo não disse aos Romanos, no capítulo 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, olha o presente que Deus está nos dando, olha o presente que Ele deu a mim e a você que está tendo a oportunidade de ouvir, de participar de um culto de adoração ao Deus verdadeiro. Não como os profetas de Baal, se rasgaram todinho, se amassaram, deputaram. Se tivesse som aqui dentro do microfone, eles tinham usado, mas nada. E Elias, fogo desceu, porque é um Deus vivo. Então a verdade liberta do pecado que escraviza, que mata. E nós devemos temer aquele, não temer aquele que pode fazer algum mal para a nossa carne, mas temer aquele que, além de poder fazer algum mal
matar a carne, tem poder de lançar a alma no inferno. Terceira verdade, para corrermos aqui. Esse está no outro livro da Bíblia, em Mateus capítulo 11, mas como é muito conhecido, e eu acho que, vamos colocar ali, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o pecado também, aliás, a verdade também liberta do pecado que oprime. Queria que você prestasse bastante atenção nisso. Muitos dos problemas de ansiedade, de opressão, de depressão que está acontecendo aqui, é claro que não vamos generalizar, né? Mas muitos, como foi o meu caso, vou dar o meu exemplo, era consequência de pecado. De pecado de incredulidade, pecado de religiosidade, pecado de orgulho, pecado de rebeldia. Não vamos para aquela igreja não, o culto lá termina 11 horas da noite. Rebeldia, pecado oprime. E Davi falou isso no Salmo 51, depois dele ter cometido aquele pecado grave, e ele como rei se achou no direito de fazer aquilo, e ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, o meu bramido era diário, o meu humor se tornou sequidão de estima. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele chegou àquele estado, porque o pecado oprime. Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai passar uma anestesiazinha nisso. Eu entendo que livrar é sai daí, não é isso? Está lá? Vamos ler juntos? Amém. Então a verdade liberta do pecado que oprime. Eu cheguei na instância, primeiro, segundo dia, o terceiro dia, meu coração estava mais duro do que, porque eu fui com uma atitude de preconceito, não é? Apegado à tradição, apegado a costumes denominacionais, e tudo que estava acontecendo ali até então para mim era estranho. O coração duro. Eu falei: Senhor, eu não vou arredar meu pé. Olha só o que eu vou lhe dizer para o Senhor: eu não vou arredar meu pé se não for o Senhor que me falar. Eu estou ouvindo todas essas ministrações e tudo, mas o meu coração não está. Então, se o Senhor me falar de forma, eu fiz prova de Deus. Fiz prova de Deus como judeu. 3 provas. Aí estou lá de manhã, alguém, seu Paulo, eu, comigo. Fui lá para uma salinha, sozinho naquela salinha. Tem um colega que chegou nessa salinha lá e eu para um lado, olhou para o outro, sentou lá no negócio que tinha lá, sabe? Quem entrou, sentou lá, ficou todo. Quando eu olhei aquilo, a maioria fez isso. Me prostrei diante de Deus e disse: Senhor, tu sabes que meu coração está muito duro. E lá fora tinha um pedreiro, quebrando lá, fazendo uma reforma. E o Senhor falou: assim está o meu coração, eu quero quebrar. Depois disso, vi um barulho de vassoura. E aquilo era como se tivesse um microfone na vassoura
E aquela vassoura que tem lá no interior. Aí o Senhor, e eu quero limpar. Quando eu saí, a irmãzinha dele, meu irmão, perdão, eu estava orando para que o pedreiro lá terminasse logo aquele serviço para você ter um tempo de paz. Eu falei, mas foi através do barulho, da pedra quebrando que Deus falou comigo. Aí já, o coração já começou, já não estava mais, eu não estava com vontade de voltar mais. O pastor Augusto falou, primeiro dia você fica doido para voltar. E eu já não estava mais com vontade de voltar. E saí dali, já saí assim. Aí foi o louvor. Começaram a louvar, a administração. Na quarta-feira já estava duro ainda. Terceiro dia já. Terceiro dia. Aí depois disso já estava tendo a administração do louvor, que tem um louvor muito bom. E eu estou ali. E de repente me deu a vontade de me ajoelhar. Eu me ajoelhei. Me ajoelhei, apagou as coisas. Não vi mais nada. Quando eu me levantei, estava todo mundo em pé e eu estava sozinho no meio de todo mundo ajoelhado. Uma paz interior. E assim o Senhor começou a operar. E o conselheiro que estava acompanhando a gente tem uma paz, tem intercessor, fica orando o tempo todo orando ali. O tempo todo. Eles jejumam, oram o tempo todo do meu lado, orando, intercedendo. E a hora que eu pensava assim, e ele orando alto, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus que tem piedade, tem misericórdia, liberta essa pessoa. E eu, esse camarada, você está meio perturbado na cabeça. Aí ele chegou para mim e disse assim, irmão, já se olhou no espelho? Não, ainda não. Quando você chegou aqui, a sua cara era desse tamanho. Agora, olha o sorriso natural do seu rosto. E assim com todos os demais. E o Espírito de Deus começou a operar. E aí tinha uma última prova. Eu falei, Senhor, quando eu saí de lá, o pastor Augusto falou assim, ó, lá tem a pastora Débora, lá tem o pastor Antônio, eles são acessíveis, são pessoas simples, mas são pessoas de Deus, qualquer coisa você procura eles. E eu, com meu coração duro, falei, Senhor, eu quero fazer a última prova. E ele disse, tem a pastora Zenete, mas a pastora Zenete é muito ocupada. Lembra que o irmão falou isso? Muito ocupada, não é muito acessível. Eu falei, Senhor, é essa a prova. Se a pastora Zenete, olha só, olha só a moral, se a pastora Zenete vier conversar comigo, eu vou ter a certeza que isso que eu estou vivendo aqui não é momentâneo, não é passageiro, que é algo mais além. Domingo, já estava terminando, minha irmã para vir embora, eu falei, ó, não veio. Isso é só um momento. Sabia. Mas aí eu estou lá conversando com o pastor Hélio, pastor Hélio simpático, carinhoso, conversando comigo lá, e eu contando as histórias para ele, as experiências, ele contando para mim, daqui a pouco chega uma mulher. Toda, parece que anda nas nuvens, parece que anda lado a lado do Senhor. E é. Aí pastor Hélio, esse é João Paulo, veio lá de João Pessoa. De João Pessoa, que bom. Eu falei, eu sou ovelha do pastor Augusto. Pastor Augusto, aquele abençoado, tal. Eu estava procurando você para conversar. Mas já que você está aqui, vem aqui. Ele levou pegou na minha mão, me levou lá para a sala. Na última hora, a última prova, Deus disse, isso é para permanecer. Glória a Deus, né? Então, a verdade que é Jesus Cristo, Ele liberta do pecado que escraviza, do pecado que mata,
do pecado que oprime, e Ele também liberta. E agora falando para mim e para você que somos crentes professos e temos procurado andar nos caminhos do Senhor, com base em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós conhecemos bem de cor. A verdade liberta do pecado que impede de desenvolvermos bem a carreira cristã. Presta atenção. Não subestime o pecado. Procure imediatamente buscar a misericórdia de Deus para se livrar daquilo que me impede de ter o melhor de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado nos impede, o pecado nos faz mancar, gente. Não consegue, é peso nas pernas, você não consegue chegar no alvo junto com os outros, porque o pecado está prendendo, impedindo que essa carreira seja desenvolvida da forma correta. O embaraço talvez não seja necessariamente um pecado, mas nos impede de desenvolver. Há muitos embaraços, você pode identificar alguns aí. Pensa em alguma coisa que me impede de desfrutar melhor da graça de Deus. É um embaraço. Pensa em alguma coisa que você não quer abrir mão de jeito nenhum, que virou um ídolo. É um pecado. Porque pecado é tudo aquilo, né, Paulinho? Que nós pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. O autor aos Hebreus, eles estavam falando a crentes ou a incrédulos? Crentes. Crente peca? Se embaraça? Pecado na vida do crente impede de desenvolver uma carreira de uma forma livre ao alvo que é Jesus. E finalmente, quinta verdade: a verdade liberta também. Olha que Jesus diz no versículo 31: disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes firmes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres e conhecerão. A verdade liberta da ignorância, do pecado da ignorância. Porque lá em Oséias, e Jesus mesmo falou também, quando alguém perguntou assim: olha, a lei do levirato, já ouviram falar dessa lei do levirato na Bíblia? O sujeito tem 7 irmãos, casa com uma moça, mas aquele marido morre, e aí na lei do levirato, o próximo irmão pode casar com ela para então suscitar descendentes, não é isso? Muito bem. Então eles chegaram para Jesus e disseram: e quando chegarem no céu, qual dos 7 vai ser marido? Jesus: não provém o pecado de vocês, não provém a ignorância de vocês de não conhecer o poder de Deus e a palavra de Deus? A verdade liberta da ignorância. A verdade liberta da ignorância que nos impede de enxergarmos que Jesus é aquele que verdadeiramente liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheci um diácono uma igreja que eu me converti. Ele era cego do olho e analfabeto. Cego do olho e analfabeto. Na época era jovem. Estava entrando na igreja e a gente sabe como é que é jovem, né? E ele era muito rígido. Ele era um diácono rígido. Ele não podia fazer o jovem fazendo alguma coisa, que ele ia lá e chamava atenção na frente de todo mundo. Aí então, quando a gente queria fazer alguma coisa errada, a gente dizia assim: vamos fazer do lado do olho que ele não enxerga. Porque o olho dele do lado era
Aí a gente ia para o lado do dele, assim, aí fazia e ele passava. Mas ele não sabia ler. Porém, quando dava, o pastor dava oportunidade, porque ele era um homem íntegro, pai de família íntegro, crente, fiel, cheio do Espírito de Deus. Ele dizia: a mensagem de hoje está no Evangelho tal, livro tal. Pode ler, por favor, porque eu não sabia ler. A pessoa lia e ele começava a pregar. Deus tomava aquele lugar, através da voz de um homem que não sabia ler, mas tinha um coração. É como o missionário diz: o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de alguém que se entrega a Ele inteiro. Aleluia. Meus irmãos, então, concluindo, não basta crer, é necessário viver de acordo. Não basta permanecer, é necessário ser discípulo, aprender e praticar. Terminou o renovo. Um dia, eu não lembro o dia, para encerrar, porque vocês não viram o restante da história do domingo passado. Nós temos vários momentos, porque a ideia é trabalhar as 3 partes: corpo, alma e espírito, e as emoções, né? Que faz parte da alma. Então, nós temos lá hidroginástica, temos alguns exercícios lá no campo, e teve um momento que nós fomos para a sauna. Muito gostoso, nunca tinha ido naquele negócio, mas é gostoso, parece que você está cozinhando batata só no vaporzinho, sabe? E estava lá na sauna, suando que só. E o irmão conselheiro lá, intercessor, oh, aleluia. E aí vamos cantar, cantamos. Quando tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, o vaso. E a gente cantando, daqui a pouco, aquele calor não era mais o calor da sauna, era um calor diferente. Era um calor diferente, era um calor prazeroso. E eu, nem quieto ali no meu canto, me enchi de ousadia e disse: posso dar um testemunho, meu irmão? Ele disse: pode sim. E eu contei, falei: olha, antes de vir para cá, eu estava com meu coração assim, assado, ansioso, inquieto. E um belo dia, num texto que eu já conhecia muito bem, mas nunca tinha parado para prestar atenção numa frase. Eu até compartilhei com o irmão Lúcio. Por que estás inquieto dizendo? E eu sigo dizendo o quê? Murmurando, reclamando da vida, tem tudo. Estás assim. Aí comecei a compartilhar isso. Do lado, esse irmão chamado Irã começou a chorar. Mas chorava, glorificava a Deus e colocou a mão nas minhas pernas e disse: eu não tenho ideia como Deus falou no meu coração através desse testemunho. Eu pensei que eu tinha vindo para cá para curar da minha ansiedade, mas estou vendo que Deus está me curando agora de uma coisa que eu ignorava que estava no meu coração. Eu trabalho 12 horas por dia. Às vezes meu filho mais velho tem 13 anos, pede para a gente ir no parque passear. Não, meu filho, eu estou super ocupado. E uma das coisas que eu falei foi: durante 30 anos de ministério, eu tenho trabalhado na obra do Senhor. Preste atenção, é muito diferente. Então não descanse do fato de trabalhar na obra do Senhor. Isso não quer dizer nada, isso é palha e feno. Eu falei: olha, durante 30 anos eu tenho trabalhado na obra do Senhor, mas não tenho gastado tempo com o Senhor da obra. E quando eu falei isso, ele chorou muito. Depois ele me procurou no último dia, me deu 2 versículos e disse o que ele era.
falou: meu irmão, eu moro em Maringá, sou bem conhecido em Maringá, sou membro da Igreja Presbiteriana Livre em Maringá. Eu tenho 400 médicos que trabalham para mim. Eu tenho um avião particular, tenho mais outros tantos funcionários. Tem uma funcionária que trabalha para mim há quase 50 anos, porque esse negócio é de herança do meu pai. Meu pai era médico, eu sou advogado, fiz medicina, mas hoje Deus me deu um hospital. O maior hospital de Maringá pertence a mim. Mas tudo isso não chega aos pés do que recebi hoje do Senhor. Aí ele me deu um cheque, e os irmãos sabem, né, que eu contei que eu comprei a aliança para renovar a minha aliança, que eu estava procrastinando. Eu estava procrastinando a renovação da aliança, né? Eu estava chutando com a barriga, não sei chutar com a barriga, né? Empurrando com a barriga. Estava empurrando com a barriga. Mas quando Deus colocou no coração para renovar isso, eu coloquei como voto e cumpri esse voto comigo. Portanto, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus, que tudo pode e pode fazer, não só na minha, mas na vida de qualquer um que aqui está. Ele pode, porque Ele é Deus. Eu agradeço ao pastor Augusto do fundo do coração, ao pastor Ivete, à igreja, ao show, esse colega, esse amigo amado, Valquíria, pastor Esteban, Célia, pessoas que foram pacientes comigo, né? Eu sei que o pastor Augusto aí quase que perdeu a paciência, mas um dia eu falei para ele: pastor, não desista de mim não, por favor. Foi ou não foi? Porque eu não aguentava mais, Deus. Trabalhar com o Senhor e não ser trabalhado pelo Senhor, porque não deixava. Por isso, aleluia. Queridos, algumas coisas precisamos dizer, porque a gente termina de esmagar a cabeça de Satanás. Eu dizia para um irmão que me conhece do seminário, hoje lá no encontro, junto de outros colegas lá, pastores, e ele disse assim: Paulo, ele disse: pastor Augusto, esse aí no tempo de seminário, isso era cru. Meu amigo, era cru que ninguém aguentava. Eu fui professor 5 anos, com 5 anos de teologia sistemática. Os irmãos não têm ideia para isso, não. Teologia sistemática. Eu conhecia, na minha juventude, até os meus 20 anos, eu conhecia assim a obra do Espírito um pouco. Mas depois, devido à minha rebeldia, eu me tornei muito tradicional. E eu me tornei muito religioso. E eu me tornei pastor nessa situação. Abafei todos os dons do Espírito. E, queridos irmãos, há 4 anos apenas, e não se virem que não sabe, talvez não saiba. Há 4 anos atrás, apenas, não, perdão, agora assim, há 5 anos atrás, talvez eu estivesse assim, como o pastor Paulo, não se aguentando. Foi aquela história que a igreja já sabe. Eu comecei, Deus botou no meu coração, porque tudo vem dele, de orar no quintal de casa e dizer: Senhor, se o Senhor não fizer uma obra nesse vaso aqui, esse vaso vai desistir do ministério, eu vou voltar para a engenharia. Porque eu estava sem aguentar esse tradicionalismo que eu agora mesmo tinha construído, e vítima esse espírito religioso que a gente não enxerga só se for por revelação divina. E aí, os irmãos já sabem o que aconteceu. O Senhor, eu fazia uma oração assim,
Creuza de Piei, Creuza, eu fazia uma oração assim: Senhor, o Senhor está fazendo uma obra no mundo e eu não conheço, porque o que eu conheço é a minha igreja, e eu vou lhe falar, Senhor, está mal, porque se o Evangelho é tudo que eu estou vendo ali, misericórdia, é fraco esse Evangelho, mas a tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí essa igreja, eu não vou me demorar agora, sabe que a gente buscou isso, e então a gente começou a orar. Compartilhei minha angústia com a igreja: irmãos, vamos orar. E a gente começou a orar. Deus nos visitou bastante aqui, e eu estou com medo que a gente deixe de orar, mas não vai deixar não, né, irmão? Não vai deixar. Mas então, o que eu quero me focar aqui é no espírito religioso, porque desde agosto, com a juventude, o Senhor tem ministrado essa igreja sobre o espírito religioso, e a coisa mais fácil que tem é pastores empalitosados se tornarem religiosos cegos, dirigir bem culto, pregar uma homilia, como diz o tradicionalismo, e a gente passa despercebido, mas por dentro nos tornaremos vazios, secos, mortos e ministrando mortos. O que aconteceu aqui nesse processo, bem nesse início, que essa igreja começou a me acompanhar nessa busca, irmãos, nessa busca, chegou uma família na igreja aqui, trazida pelo Espírito Santo de Deus, e nem eu conhecia. E eles vieram, e num dia que nem pregação teve, foi na oração, o Espírito ministrou o coração da família, e essa família então disse: é aqui que Deus nos quer. Isso foi em janeiro de 2011. Essa família foi pastor Paulo e sua família. Eu não conhecia, sabia que eles eram uma família missionária, porque eles têm um ministério muito importante. Já foi pastor do Maranhão, e eles são da PEC, coordenador da PEC, que dá treinamento para professores de escola bíblica. Nesse estado, em outros estados, eles são muito conhecidos. E aí é o seguinte: daquele tempo para cá, Deus foi ampliando nossa visão e nos fazendo ver o quanto de religiosidade estava no nosso coração, tradicionalismo. E aí nós vemos grandes mudanças. E eu dizia hoje com um pastor lá: faz 4 anos que a nossa igreja começou a experimentar de ser uma igreja batista tradicional para uma igreja batista, pode chamar aí de renovada, avivada, qualquer coisa assim, que esse nome. E faz 2 que a gente entrou no MDA. Ele botou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, quanta loucura, né? Como é que mudou isso tudo na igreja? Muitos se escandalizaram, muitos acharam que a gente tinha abandonado a doutrina. E eu quero dizer que nem pastor Paulo, nem essa igreja se afastou 1 milímetro da doutrina bíblica. Agora, das formas religiosas, sim. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. É que esse tradicionalismo eu entendi, e o pastor Paulo resistiu. E teve um tempo que ele resistiu com força, mas a irmã Lúcia permaneceu. E os irmãos chegavam: cadê pastor Paulo? E eu conversava: pastor Paulo não está no culto, porque ele não estava concordando. E à medida que ele não concordava com as mudanças, em algumas mudanças, mas na verdade ele estava adoecendo na aula. Tradicionalismo, diga comigo: tradicionalismo, espírito religioso. Mas eu tinha certeza, disse a ele, disse a irmã Lúcia: quem trouxe vocês para cá foi o Espírito Santo. Então é ele que se encarrega de ou permanecer ou sair. Mas chegou um momento, pastor Paulo, que eu disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu disse: Senhor, eu não vou conseguir. Eu não tinha nem aproximação muito. Teve um momento que tinha, teve um momento que aqui o pastor estava pulando muito, não é? Falando algumas línguas,
Mas, veja bem, não era bem só isso, era porque, na verdade, uma coisa vai puxando a outra. O ano passado, a gente chamei o pastor Paulo, vamos tomar um café ali. Mas ele não abria o coração. E eu tentando, e eu dizendo das minhas fraquezas, eu dizia, pastor, rapaz, já passei isso, eu já passei aqui. E se não fosse aquele tempo que eu fui orar no quintal de casa e minha esposa me apelidou de Abraão, sai da tua tenda, eu saía do meu quarto para orar no quintal de casa de noite, de madrugada. Eu estava desesperado, irmão. Ou Deus ia fazer uma coisa, ou eu ia voltar para a minha profissão primeiro lá. E aí, Deus que tinha e que tem um propósito na vida dessa família glorioso, foi tratando. E um dia, eu não estava muito bem, não, sabe? Eu estava olhando só para os problemas da igreja, dificuldade. E para minha surpresa, eu recebo uma mensagem: quero conversar com um colega amanhã. Pode ser? Eu digo, eu arranjo uma agenda, mas a gente conversa. E foi uma terça-feira. E na terça-feira, o pastor Paulo, eu não sabia bem o que seria. E ele chegou dizendo: eu me rendo. Aceito toda ajuda. E aí eu não fiz muito espetáculo, não, porque assim, meio assustado. E a gente disse: então, Paulo, vamos para o Moriá. Se eu vou para o Moriá, mas ainda um programa ainda mais amplo, que é o Renovo. Deus levou ele lá para Belo Horizonte, para o Renovo. E esse testemunho que vocês estão ouvindo é o início de uma obra poderosa, restauradora, na vida de um homem de Deus. Porque vocês não têm ideia quantos pastores existem hoje por causa do ministério dele, da dedicação que ele teve com a sua esposa